pessoal, eu sou a Adri e hoje nós vamos conversar sobre uma trilogia tebana. Eu vou falar sobre a última peça, que é a Antígona, e a continuação do Édipo Rei. Édipo Rei é aquela peça a qual ele assassinou o pai sem saber e acabou se casando com a mãe também sem saber. É uma família amaldiçoada pelos deuses. É uma tragédia grega. A peça Antígona foi a primeira delas que foi apresentada pelo Sófocles. Quando o Édipo descobriu que havia assassinado seu pai casado com sua mãe, ele se retirou e se isolou, deixando para trás o trono. Com isso, seus dois filhos e seu cunhado Cleontes acabaram disputando o trono. Ele tinha 4 filhos, 2 rapazes e 2 moças. As moças, como não poderiam herdar o trono, procuravam amenizar a situação entre os irmãos, mas tudo foi em vão. Eles acabaram tendo vários conflitos e numa batalha ferindo-se mortalmente um ao outro. Portanto, os dois caíram em combate. Com eles dois mortos, quem subiu ao trono foi o tio, o Cleontes. E logo que ele subiu ao trono, criou uma lei para que Círis não fosse enterrado. Então, ele criou essa lei e quem fosse contra esse edito seria severamente punido. A peça ela começa com o diálogo entre as irmãs. Antígona é totalmente contra esse edito do rei. Ismênia, ela é mais prudente, ela é mais tranquila. Então, ela concorda, assim, quer dizer, ela não concorda, mas ela não fala claramente que ela está em desacordo com o rei, mesmo porque isso poderia lhe custar a vida. Mas as duas irmãs entram numa discussão, uma a favor do edito e a outra contra. Antígona, leitor, o que ela faz? Ela vai tentar enterrar seu irmão, Polícines, e ela faz de tudo para enterrá-lo. Ela vai lá, tenta enterrar o irmão, tudo, né? E ela é descoberta por um soldado. Só que o soldado, pronto, ele não vai contar para o rei, porque ele tem um certo temor. A Antígona, ela é nora do Cleontes. Então, ela vai se casar com o filho dele, que é o irmão. Aí ele fica naquele conflito interno, né, para ver se ele fala. Acontece, leitor, que o Cleontes faz uma ameaça contra esse soldado. Então, todo mundo apavorado na cidade, querendo saber quem foi que enterrou o corpo, pelo menos tentou enterrar o corpo, e eles querem descobrir um culpado. E o rei fala para esse soldado: caso você não encontre o culpado, você será culpado. Você será morto, mas antes você será severamente punido, você vai sofrer todos os horrores da tortura. Se você não encontrar o culpado. Ele, apavorado, né, leitor, o que ele faz? Agora sim ele vai entregar a Antígona. Aí ele vai lá, prende a Antígona, né? E ele chega para o rei e fala: olha, ela é a culpada. Ela tentou enterrar o irmão. A Antígona, muito forte, muito destemida, enfrenta o rei. Em nenhum momento, leitora, ela se diz não culpada, muito pelo contrário, ela se autoacusa. Sim, eu sou culpada mesmo, eu não concordo. E pior, ela entra em mérito contra o edito do rei. Então ela começa a discutir com o rei, que não concorda, que acha um absurdo, porque os rituais fúnebres, eles são sagrados, eles devem ser obedecidos. Antígona está na sala do trono sendo acusada e revidando as acusações, e quando eles prendem também a Ismênia e traz a Ismênia para ser julgada junto com a sua irmã. Ela também é acusada, mas a Ismênia, tentando amenizar, ela está sempre tentando amenizar, suavizar um pouco a sentença, e também com medo de ficar sozinha. O que acontece? De ficar sem ninguém da família, ela tenta de todas as formas dizer que ela sim, ela estava com a irmã, ela também compartilhava a questão da irmã enterrar-se o corpo, que não achava justo, enfim. Só que a Ismênia, leitora, ela é um pouco mais suave, ela é mais prudente. Já a Antígona, não, a Antígona ela parte pro ataque mesmo e totalmente contra, destemida, sabe? Ela é aquela pessoa bem determinada nos seus propósitos. E a Ismênia já é mais contida. Então, aí a Antígona fala: não, acho justo minha irmã, porque ela desde o princípio ela foi contra, ela não está nessa questão, ela não faz parte, ela não quis,
Então não acho justo que ela seja também punida junto comigo. O rei, querendo mostrar um pouco de benignidade, um pouco de misericórdia, né? Ele disse, tudo bem, então, pode tirar ela daqui e você será presa. Enfim, e aí ela vai presa. Ele prende ela para depois ele dar a sentença, que a sentença seria ela ser morta apedrejada. Mas aí ele fica pensando um pouquinho mais e deixa ela presa por enquanto. Nisso chegam os seus defensores, e um deles é o Emon, que é o filho do rei. Aí ele fala com o pai, ele tenta dissuadir o pai a não cometer tal absurdo, tal punição e a sua noiva. E ele também acha que o pai é muito exagerado, só porque tentou enterrar o irmão, que isso é normal, tal. Então ele tenta, mas ele não consegue êxito. Aí o que que acontece? Até ameaça o pai com que vai embora e o pai nem liga, o rei nem se importa, o rei está irredutível. E o pai dele, então, pode ir embora se você quiser, sim, quem se importa? Vai-se embora se você quiser, mas eu continuo no poder, eu sou o rei, e aquela arrogância, né? Aquela arrogância de poder. Então, na peça também mostra muito isso, dele ser o rei, ele ser o poderoso, eu posso, eu faço o que eu quiser, e se você não está de acordo, pode ir embora. E o Emon realmente ele vai embora, ele sai de Tebas. Na cidade, ninguém era a favor dos editos. Tinha muita gente que era contra o rei. Ele achava que ele era muito perseguido, porque as pessoas não concordavam com ele. Ele até tem umas partes da peça que ele diz: as pessoas estão contra mim, ninguém é a favor, só que não tem coragem. E realmente ninguém tinha coragem mesmo. Ninguém tinha coragem de enfrentá-lo e falar exatamente o que achava dele. Quem seria capaz de enfrentar o rei? Um tirano poderoso que poderia acabar com a sua vida a qualquer momento, mas antes disso ele fazia punições severas, então ele torturava as pessoas, e as pessoas, claro, não tinham medo. A única que não teve medo de enfrentá-lo foi a Antígona, e por isso ela acabou sendo presa, ela foi acusada e sentenciada e julgada culpada, e ela foi presa. Então eles aprenderam, colocaram numa tipo de uma caverna para que ela morresse aos poucos. E era uma morte totalmente cruel. Quando o rei estava voltando da sentença que ele havia dado contra a Antígona, veio ao seu encontro um profeta. O Tiresias era um profeta e já foi logo proferando as suas condenações contra os atos do rei, porque ela, segundo o profeta, era totalmente contra. Como que ele poderia enterrar uma pessoa viva e ao mesmo tempo não permitir que enterrasse uma pessoa já morta? Não poderia, e segundo os costumes, a lei natural, não poderia deixar uma pessoa, principalmente da família, às feras do campo e aos abutres. Estava totalmente incorreto contra as leis divinas. Então, o profeta proferiu várias palavras contra ele, tá? E o rei, mesmo temeroso, ele já conhecia a profecia do Tiresias. Então, mesmo temeroso, ele ainda tentou, né, proferir algumas palavras, acusou o profeta de ser corrupto, que alguém o havia comprado e tal. Mas mesmo assim, ele ainda ficou com medo. E aí, o que ele fez? Como ele estava um pouco temeroso, ele voltou para a caverna para libertar a Antígona, pensando que assim poderia amenizar a situação. Ele voltou e quando ele abriu a caverna, ele não, os seus soldados abriram a caverna, ele encontrou uma cena aterrorizante. A jovem estava enforcada e junto ao corpo dela o seu filho, desesperado, chorando por sua amada. Quando ele se deparou com aquela cena, aí ele entrou para tentar falar com o filho, né? Que era uma sentença, que ele era o rei, enfim, aquela ladainha de rei. O filho, naquele desespero da morte de sua amada e culpando o pai, claro, o pai era culpado mesmo, ele sacou da sua espada e tentou agredir o pai. Mas o rei se desviou, não foi ferido. Nisso, o seu filho Emon, já com todo aquele desespero de perder a amada, também, leitor, ficou desesperado com a questão do remorso de ter agredido seu pai num momento de raiva, de ira. E ele fez o quê? Ele cometeu suicídio. Ele pegou a própria espada e se feriu e morreu. O tempo que ele estava na caverna, lá conversando, tentando consolar o filho, e essa tragédia toda ocorreu, um
dos informantes saiu da caverna e voltou para o palácio para informar a rainha da tragédia que havia acontecido, quer dizer, outra tragédia. Quando ele chegou no palácio, ele informou a rainha que o filho dela havia morrido, seu único filho. A rainha não disse nada, ouviu e se retirou do trono, foi para os seus aposentos. Logo em seguida chegou o rei com os filhos nos braços, todo choroso, lamentando que como poderia ele, um pai, ter causado a morte do filho, lamentando pelo filho, não pela Antígona, e procurando por sua esposa. Os seus súditos foram até o aposento para informar a esposa que o seu marido estava no castelo, já estava no trono, na sala do trono, com o filho nos braços. Aí quando um súdito foi lá nos aposentos, viu que a rainha estava morta. Veio correndo e falou para o rei, olha, a rainha está morta. E ele ficou totalmente desfalecido. Ele tirou a coroa da cabeça, iria também morrer. Nessa parte da peça, leitor, dá-se a entender que houve também um terceiro suicídio, porque ele fala que ele quer morrer, que ele não vai mais viver, e ele sai andando do trono e pede para que um dos seus súditos acabe com a sua vida. Então ele deixa o corpo do filho, o corpo da esposa, para que os súditos façam os fúnebres e ele se retira. A peça, leitor, o que ela traz é bastante interessante, além de toda essa maldição sobre essa família, essa questão de você desobedecer os deuses. Então, a desobediência, eis a questão. Como essência, a peça, ela traz a desobediência, a imprudência, a ira, sabe? Quando você não consegue controlar a sua ira e o remorso. Apesar que não vale nada, né, leitor? Que adianta você ficar com remorso depois que a coisa já aconteceu e não tem mais o que fazer. Porque no caso dele não havia mais o que fazer. Ele poderia ter sido mais flexível, mais brando, mas ele não foi assim. E também, leitor, um outro fator que essa peça nos traz é a arrogância, sabe? A soberba, eu sou, eu posso, enfim. A única que foi prudente foi a Ismênia, porque a Antígona também não foi prudente. Ela tentou se levar por uma coisa que de repente nem valia a pena, né? Mesmo porque já morreu, né? Então vai fazer o quê? Se já morreu, vai fazer o quê? Mas ela foi contra o edito do rei e por isso ela pagou com a vida. É isso, gente, essa peça maravilhosa que eu trago para vocês hoje, eu li separadamente, não li a segunda ainda, então assim, não tem prejuízo nenhum, você pode ler as peças separadamente, é tranquilo. Eu li a Antígona já faz muito tempo e eu achei essa peça extremamente interessante, mas eu não tinha tido esse olhar mais apurado sobre mais alguns fatores. Na época eu li a peça, mas assim, só vendo mesmo a parte da prudência e da desobediência. Eu não tinha me atido sobre essa parte da obediência, essa questão do remorso, eu não tinha me atido a isso. Mas a peça vai muito mais além. Se você for aquelas pessoas que lê o livro mais de uma vez, como eu, às vezes eu faço isso, de ler a obra mais de uma vez. Então você vai tendo mais insights sobre a peça. É isso, leitor, esse livro maravilhoso que eu trago para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, que quem não é inscrito no canal se inscreva e estarei trazendo mais livros bacanas que eu tenho lido ao longo dos anos para vocês. Tchau, tchau e até o próximo livro.